Em um mundo onde só os mais fortes podem pisar na lendária torre marcial divina, um calouro acaba de fazer o impossível. Ele derrotou a instrutora de lança Athena e revelou-se um mestre psíquico. Enquanto veteranos zombam, enquanto os outros universitários riem, Lucian caminha silenciosamente em direção ao impossível, sem medo, sem hesitar, com um único objetivo: esmagar os recordes, quebrar os limites e provar que não é apenas mais um iniciante, mas sim o futuro campeão da Torre Marcial Divina. Prepare-se, porque esta não é apenas mais uma missão, é o início da ascensão de uma lenda. Quando Lucian apareceu de repente na entrada, erguendo 2 dedos e avisando que eles tinham apenas 2 segundos para correr por suas vidas, tudo parecia uma piada de 1º de abril para aqueles foras da lei impiedosos. A princípio ficaram atonitos, depois explodiram em gargalhadas desdenhosas. No entanto, ver um dos artistas marciais de 6º nível sendo arremessado contra a parede, mesmo que fosse um ataque surpresa, fez alguns deles reconsiderarem Lucian. De repente, uma voz cortante rompeu o ar tenso. Era a mulher com o rosto cheio de cicatrizes, que mais cedo havia se envolvido em uma acalorada discussão sobre a divisão dos lucros e que agora não queria saber de mais nada. Empunhando uma enorme espada sobre os ombros, caminhava em direção a Lucian com desprezo e fúria nos passos, enquanto xingava. Seus subordinados tentavam segurá-la, lutando para impedir sua ação impetuosa. O líder, coçando o queixo, se perguntava confuso: por que a polícia mandaria uma criança para cá? Enquanto todos ponderavam o que fazer a seguir, a mulher, claramente com sérios problemas de temperamento, uma das artistas marciais de 6º nível, avançou sobre Lucian. Ela não se conteve, sua lâmina mirava matar. No entanto, diante daquele golpe mortal, Lucian não recuou nem desviou. Um olhar frio surgiu em seus olhos. Naquele fração de segundo, a confiança da mulher vacilou. Suas pupilas se dilataram ao perceber que talvez tivesse subestimado o jovem. Mas já era tarde demais. A lança de Lucian, veloz como um raio, atacou com precisão e ferocidade. Com um simples giro do pulso, a lança acertou seu alvo. A mulher não teve nem tempo de gritar por socorro antes que a ponta atravessasse seu crânio, separando do tronco. Seu corpo estremeceu algumas vezes antes de colapsar no chão, enquanto sua cabeça rolava em direção aos espectadores. Antes que alguém pudesse reagir, a luta já havia acabado. A artista marcial de 6º nível fora morta instantaneamente. Os foras da lei ao redor ficaram completamente atonitos. Alguns dos mais fracos chegaram a urinar nas calças, com os olhos tomados pela descrença. O artista marcial de 6º nível, reverenciado por todos, foi morto por Lucian com um único golpe de lança, num piscar de olhos. A lança de 2 metros empunhada pelo jovem diante deles parecia despertar uma intuição no líder. Enquanto todos focavam em Lucian, ele era o único concentrado na arma, sabendo que nenhuma arma corpo a corpo comum poderia ferir um artista marcial de 6º nível. Ele rapidamente ordenou que todos ficassem parados, gritando: essa é uma arma corpo a corpo de nível grão-mestre. Os artistas marciais de 6º nível próximos na multidão imediatamente voltaram sua atenção para a lança de nível grão-mestre, com a cobiça brilhando nos olhos. Logo, alguns foras da lei trocaram olhares gananciosos e começaram a cercar Lucian por 3 direções, incluindo aquele que havia sido nocauteado por ele anteriormente. Puxaram suas armas de combate das cinturas e das costas, aproximando-se lentamente. Enquanto cercavam Lucian, discutiam sobre a arma grão-mestre inestimável, lambendo os lábios com olhares gananciosos, afirmando que uma arma daquelas poderia facilmente ser vendida por centenas de milhões. Então, sem perder tempo, os 3 foras da lei de 6º nível lançaram um ataque feroz a partir de diferentes direções. Lucian permaneceu impassível, seu olhar frio fixo neles. Quando as armas estavam prestes a alcançá-lo, num borrão de movimentos, Lucian brandiu sua lança com a rapidez do vento, dançando entre os 3 homens, ágil como um raio. A ponta de sua lança traçou uma trajetória veloz pelo ar e, num instante, os 3 foras da lei de 6º nível tombaram ruidosamente no chão, suas armas tilintando ao caírem. Lucian, indo com tudo, deixou muito claro: ninguém sairia vivo daquela sala hoje. Os espectadores ficaram atonitos, nem sequer tiveram tempo de ver o que havia acontecido e recuaram involuntariamente. Os 3 artistas marciais de 6º nível foram derrubados instantaneamente. Todos perceberam que o jovem não era poderoso apenas por causa da arma grão-mestre, mas porque ele próprio era o verdadeiro monstro. Lucian não perdeu tempo com
palavras diante dos criminosos restantes. Rapidamente mudou para a respiração do vento, seu corpo ficou mais leve e ele começou a se mover a uma velocidade impressionante. Sua figura parecia fundir-se ao vento, desaparecendo do local. Sua lança cruzava a multidão, e os artistas marciais de 5º e 6º nível sequer tinham tempo de reagir antes que a lança de Lucian perfurasse seus pescoços. Cada estocada da lança ceifava a vida de um criminoso, e então ele desaparecia no mesmo instante, como um ceifador. A cada vez que Lucian reaparecia, mais um criminoso caía. Em apenas alguns segundos, o número de criminosos foi drasticamente reduzido, com membros e sangue espalhando-se pelo cômodo. O homem de terno vermelho, chocado, recuava, descrente, até que, de repente, gritou, supondo que Lucian fosse um grão-mestre, e fugiu freneticamente em direção à saída mais próxima. Lucian o notou instantaneamente e surgiu atrás dele, sem intenção de deixá-lo escapar. Mas, nesse momento, o homem de repente se virou, seu rosto mudando do pânico para um sorriso distorcido. Seu corpo explodiu em chamas, zombando com sua expressão horrenda deformada. O pânico e o medo eram apenas uma distração, enquanto ele se vangloriava de ter enganado Lucian. Vá para o inferno, grão-mestre! O homem de terno vermelho rugiu, lançando uma bola de fogo contra Lucian, com ondas de calor intensas o bastante para destruir metade de uma fábrica. Ele liberou completamente suas chamas, regozijando-se com sua criação, confiante de que Lucian havia sido reduzido a cinzas, com um sorriso insano no rosto. De repente, seus olhos se arregalaram, talvez ao ver a cena mais aterrorizante surgindo de dentro das chamas. Uma voz fria e zombeteira, como a própria morte, ecoou. Só isso? Que pena! E você chama isso de fogo? Engolindo em seco, o homem ergueu os olhos e viu Lucian parado em meio às chamas, ileso. O olhar indiferente de Lucian parecia perfurar sua alma. Ele então estendeu a mão e, com um estalo seco dos dedos, as chamas ao redor se extinguiram instantaneamente, restando apenas uma pequena centelha púrpura. Gentilmente, a centelha pousou sobre o homem de terno vermelho, e no momento seguinte, uma onda de calor ainda mais intensa explodiu, envolvendo-o em chamas púrpuras. O calor insuportável causou-lhe uma dor indescritível, e ele perdeu a consciência antes mesmo de conseguir gritar. O líder, que observava tudo de lado, arregalou os olhos em choque ao perceber que nem mesmo um artista marcial de 6º nível, cujo corpo era como aço e capaz de resistir a temperaturas de até 2750 graus Celsius, conseguiu suportar aquele calor. Lucian então voltou seu olhar para ele. O líder, agora completamente dominado pelo medo, ouviu a pergunta casual, quase como uma conversa trivial. Já decidiu como quer morrer? A naturalidade no tom de Lucian provocou um medo sem precedentes no líder. Enquanto isso, Alex e Chloe se aproximavam cautelosamente da fábrica, com o coração cheio de apreensão. Na entrada, encontraram 4 corpos, todos mortos com um único golpe. Alex examinou os ferimentos. Todos tinham o pescoço perfurado e, claramente, morreram instantaneamente. Chloe comentou com naturalidade, embora um pouco preocupada com a segurança de Lucian. Trocaram um olhar cúmplice, perfeitamente sincronizados, apertaram firmemente as armas e avançaram com ferocidade em direção à entrada. Ao entrarem na fábrica, ficaram estupefatos com a cena. O chão estava coberto por inúmeros corpos e o ar impregnado pelo fedor de sangue. Enquanto ainda tentavam processar o que acontecia, o líder investiu contra eles. Mas, no instante seguinte, seu corpo foi partido ao meio pela lança de Lucian. Chloe ficou olhando para Lucian, atonita, incapaz de acreditar que um artista marcial de 6º nível, no auge de sua força, foi morto tão facilmente com um único golpe. Lucian sacudiu suavemente sua longa lança, limpando sangue, e se virou para Chloe e Alex, informando com tranquilidade. Missão concluída. Preciso que vocês me ajudem a finalizar o restante do trabalho. Sua voz era tão calma, como se nada tivesse acontecido, talvez porque aquela batalha não passasse de um acontecimento rotineiro para ele. Dito isso, saiu tranquilamente da fábrica, deixando os dois no meio do salão, rodeados apenas pelos cadáveres de mais de 30 criminosos. Ambos se sentaram, abatidos, com o coração tomado pelo choque e pela incredulidade. Haviam considerado centenas de possibilidades, até mesmo preparados para morrer ali. Mas, ao retornarem, descobriram que Lucian sozinho havia eliminado todos os inimigos. Alex comentou: não é à toa que o Lucian é o principal estudioso marcial. Observando a silhueta de Lucian se afastando, entenderam que a 7ª Universidade Marcial Divina havia encontrado seu trunfo este ano. Após concluir a missão, Lucian não demorou, entrou em um táxi e seguiu de volta. No caminho, seu celular vibrou. Ao verificar as mensagens, viu Janemba apressadamente pedindo para que ele voltasse, pois alguém de outra Universidade Marcial Divina havia desafiado a torre divina deles. Depois de horas de viagem, ainda no táxi, Lucian pôde sentir as mudanças em sua longa lança. Era como se pudesse ouvi-la respirar. Antes que percebesse, já havia chegado aos portões da 7ª Universidade Marcial Divina. O motorista ficou empolgado ao perceber que Lucian era estudante dali. Não só ofereceu um desconto, como ainda tentou apresentar sua filha a ele. Lucian agradeceu educadamente e caminhou pelos portões, com a mão segurando a bolsa de sua arma, refletindo sobre sua primeira missão. Havia obtido muitos benefícios. Os criminosos que matou eram implacáveis, mas tinham uma forte energia sanguínea, o que fortaleceu muito sua lança. Ele podia sentir que o processo de fusão da alma da arma havia começado. Não muito longe dali, Janemba, que aguardava ansiosamente, avistou Lucian e correu animadamente em sua direção,
gritando seu nome. Carregando a longa lança nas costas, quando Janemba se aproximou, perguntou curioso: "A missão foi difícil? Deu tudo certo?" Lucian respondeu casualmente, balançando a cabeça: "Não foi difícil, só precisei matar alguns criminosos procurados." A expressão de Janemba mudou drasticamente ao ouvir isso. Seus olhos se arregalaram de incredulidade. Lucian achou que talvez tivesse assustado Janemba. Afinal, ele era apenas um calouro de 18 anos, embora um prodígio entre os colegas e estudante da universidade mais prestigiada, mas ainda assim um adolescente. Talvez o conceito de matar fosse brutal demais para ele. Lucian estava prestes a explicar a crueldade daqueles criminosos para tranquilizar Janemba, mas foi interrompido quando os olhos de Janemba brilharam de empolgação e ele, respirando ofegante, bombardeou Lucian com perguntas. Como foi? Foi emocionante matar esses canalhas? Foi satisfatório? Depois de um grito animado, declarou: "Eu também quero fazer missões contra criminosos procurados. Quero sentir essa emoção de matar." Ok, pensou Lucian, surpreso com o surto violento de Janemba, começando a se perguntar seriamente se ele tinha uma predisposição genética para a violência. De repente, Janemba pareceu se lembrar de algo urgente e puxou Lucian rapidamente em direção à Torre Divina. No caminho, Lucian percebeu vários estudantes da 7ª Universidade Marcial Divina correndo na mesma direção. Ao olhar para onde iam, percebeu que todos estavam indo para a Torre Marcial Divina. Lembrou-se da mensagem que Janemba enviou mais cedo e ouviu os colegas gritando que um tal de Xia havia falhado. Enquanto todos corriam para defender a torre, outro estudante lamentava que parecia que sua universidade estava lutando para manter o controle. Os alunos apressaram-se e Lucian, movido pela curiosidade, perguntou exatamente o que estava acontecendo. Janemba se animou com a pergunta e rapidamente explicou. Durante a ausência de Lucian, a 7ª Universidade Marcial Divina enfrentou um desafio sério. Vários veteranos da 4ª Universidade Marcial Divina haviam vindo desafiar a torre deles, liderados por um indivíduo particularmente forte chamado Miao Renxiong, que ocupava o 6º lugar no ranking dos 7 santos. A maioria dos melhores veteranos da 7ª Universidade não conseguiu defendê-la, e agora era incerto se Shen Yuan, o estudante mais forte da 7ª Universidade Marcial Divina, conseguiria proteger a torre. Lucian ouviu, mas nada disso parecia importar para ele. Sua única pergunta foi: o que é o ranking dos 7 santos? Janemba explicou com seriedade. Essa lista classificava os estudantes do 2º ao 4º ano que ainda não haviam se formado em suas respectivas universidades. Cada universidade tinha o seu próprio ranking. Atualmente, Nagato e Pain eram os 2 primeiros no ranking interno da escola deles. No entanto, o ranking dos 7 santos era bem mais prestigioso, reunindo os veteranos das 7 universidades marciais divinas. Ter um nome ali significava peso, respeito. Os que entravam nesse ranking eram considerados os melhores entre os melhores, verdadeiros prodígios da nova geração. Janemba então balançou a cabeça, comentando como a 7ª Universidade Marcial Divina era relativamente mais fraca que as outras. Não havia um único estudante da 7ª Universidade no top 10 do ranking dos 7 santos. O mais próximo era Nagato, em 13º lugar. Ele suspirou, expressando dúvidas sobre a capacidade deles de defenderem a torre. Lucian ainda não se importava muito com rankings ou com os assuntos dos veteranos. Porém, quando Janemba mencionou as consequências, Lucian subitamente parou em seu caminho. As palavras de Janemba o pegaram desprevenido. Se os veteranos falhassem, a 7ª Universidade Marcial Divina estaria em uma situação crítica. Pelo próximo ano inteiro, perderiam seus privilégios de acesso à Torre Marcial Divina. Teriam que se inscrever e esperar na fila como estudantes de outras universidades e artistas marciais, podendo levar anos até conseguirem entrar novamente. Enquanto Janemba falava, de repente percebeu que Lucian havia parado, olhando para ele com uma expressão incrédula. Os olhos de Lucian se arregalaram em descrença. Ele ouviu direito? Teria que esperar anos? No instante seguinte, Lucian já havia desaparecido, deixando para trás apenas uma frase: "Isso só pode ser uma piada, né? Defender a torre? Eu mesmo vou fazer isso." Janemba assentiu automaticamente, mas logo entendeu o que Lucian acabará de dizer. Ele vai defender a torre. Janemba soltou um palavrão, depois correu animadamente em direção à Torre Marcial Divina. Enquanto isso, na Torre Marcial Divina, a área já estava lotada de estudantes da 7ª Universidade Marcial Divina. A frustração e a raiva eram evidentes em seus rostos, enquanto viam seus veteranos mais fortes sendo derrotados pelos estudantes da 4ª Universidade Marcial Divina. Aquilo não era apenas uma humilhação imensa, mas também significava a perda dos privilégios que vinham junto ao status de ser uma universidade marcial divina. Agora, a única esperança deles repousava no veterano mais forte. De repente, as portas da Torre Marcial Divina se abriram e uma figura surgiu. Uma garota, que aguardava ansiosa do lado de fora, correu em direção ao homem, que se revelou ser Nagato. Ele cobria a testa, não tinha ferimentos visíveis, mas estava suando excessivamente e respirando com dificuldade. Estava claro, Nagato havia falhado em avançar na Torre Marcial Divina. A garota correu para apoiá-lo, enquanto os estudantes ao redor sentiam como se o mundo deles estivesse desmoronando. O veterano mais forte havia perdido. Quem agora poderia derrotar Miao Renxiong? Olhando para o ranking da torre da 7ª Universidade, viram que Miao Renxiong já havia alcançado o 21º andar. Se ele conseguisse, significaria que a universidade deles havia
havia falhado em defender a torre. Nagato, encarando Rankin, cerrou os punhos e rangeu os dentes. Como um estudante que estudava ali há 4 anos, conhecia a torre marcial divina como ninguém, e mesmo assim, havia sido superado por um forasteiro como Miao Renxiong. Seria o abismo entre eles realmente tão grande? Droga, pensou Nagato amargamente. No meio da multidão, alguns espectadores de fora da universidade não se importavam com quem vencesse, estavam ali apenas para assistir ao espetáculo. Alguns até zombavam, dizendo que a 7ª Universidade Marcial Divina estava prestes a passar vergonha. Os estudantes próximos, ouvindo esses comentários, só podiam engolir a raiva em silêncio. De repente, os dois que conversavam sentiram uma força emanando por trás deles, empurrando-os com violência. Não apenas eles. A multidão inteira foi afastada, abrindo automaticamente um caminho de cerca de 2 metros de largura. Muitos reconheceram imediatamente. Aquilo era poder psíquico. Lucian olhou para o Rankin e percebeu que ainda não era tarde demais. Sem hesitar, avançou diretamente para a torre, usando seu poder psíquico para suavemente abrir caminho. A multidão à sua frente rapidamente deu passagem. Testemunhando aquilo, todos os olhares se voltaram para Lucian, que, com a bolsa de armas nas costas, caminhava firme em direção à torre marcial divina. Muitos o reconheceram. Não era outro senão Lucian, o maior prodígio marcial. Sua reputação havia crescido rapidamente e seus feitos já se espalhavam entre os presentes. Lucian, o maior estudioso marcial, o aluno do ano, que havia dominado todos os calouros e até mesmo derrotado a instrutora de técnicas de lança, Athena, surpreendeu a todos ao revelar que também era um mestre psíquico. Ao verem Lucian, muitos pensaram, será que ele é quem vai defender a torre? Diversos alunos da 7ª Universidade Marcial Divina vislumbraram uma centelha de esperança nele. No entanto, os estudantes da 4ª Universidade Marcial Divina zombavam, rindo da ideia de depositar suas esperanças em um calouro. Que piada, diziam. Um novato desafiando o 6º colocado do ranking dos 7 santos. Ridículo. Os alunos da 7ª Universidade apenas os encararam, incapazes de encontrar uma resposta à altura. Lucian, alheio a esses comentários, pensava apenas em uma coisa. Não queria esperar anos para conseguir sua chance de entrar na Torre Marcial Divina. Ao entrar na torre, ninguém tentou detê-lo. Lá dentro, encontrou apenas uma funcionária, uma mulher que ele reconheceu de encontros anteriores na recepção. Ele perguntou se não era mais necessário entrar na fila. Ao reconhecê-lo, a mulher exclamou surpresa, mal acreditando que Lucian, um calouro que jamais havia sequer entrado na Torre Marcial Divina, agora estava ali para defendê-la. Sem perder tempo, ela rapidamente o registrou e abriu a porta do elevador que levava à torre. Suspirou, lamentando que aquele arrogante sujeito da 4ª Universidade Marcial Divina, Miao Renxiong, estava prestes a quebrar o recorde deles. Lucian, caminhando calmamente em direção ao elevador, tranquilizou-a. Não se preocupe, eu sozinho sou bastante. E ainda riu, dizendo, esse tal de Miao Renxiong não vai quebrar meu recorde. A mulher ficou paralisada por alguns segundos, surpresa com a confiança dele. Enquanto isso, do lado de fora, a garota que vinha perseguindo Lucian ultimamente e sua amiga haviam se reunido novamente, ofegantes, como se tivessem corrido procurando alguém. Uma delas comentou que Lucian estava realizando uma missão de grau duplo naquele momento. Decepcionada, a garota olhou para a Torre Marcial Divina e lamentou o azar da ausência de Lucian. Sem ele, estamos destinados a perder, disse, cobrindo a testa com um gesto de desespero. Um curioso, que estava por perto, perguntou quem elas estavam procurando e se essa pessoa era realmente tão impressionante. A garota soltou um suspiro profundo. Não importa mais. Ele não está no campus. Mas, então, o olhar curioso se voltou novamente para a torre, duvidando das chances deles, especialmente porque acabavam de mandar um calouro, o recentemente famoso Lucian, para defender a torre. Inicialmente desinteressada, a garota regalou os olhos ao ouvir o nome. O que? Lucian entrou na torre. Ela pulou, agarrou os ombros da amiga e exclamou. O Lucian entrou na torre. A outra, assustada, apontou para o painel de rankings na entrada e imediatamente todos correram para olhar. De fato, no canto inferior da tela, o nome de Lucian havia aparecido, atualmente no 1º nível. A garota, que antes estava apática, de repente se encheu de vida, os olhos brilhando com uma energia renovada. Ela olhava fixamente para o enorme painel exibindo a classificação de Lucian com os olhos cheios de expectativa. Pulando de alegria, exclamou. Isso é ótimo, com certeza vamos ganhar. Sua felicidade foi tão intensa que lágrimas se formaram nos cantos dos olhos. A amiga, confusa, olhou para ela sem entender por que estava tão animada. Afinal, Lucian era apenas um calouro. Enquanto enxugava as lágrimas, a garota não conseguia explicar sua confiança em Lucian. Talvez fosse apenas o orgulho de uma fã. Quando a porta do elevador se abriu, Lucian entrou em uma sala espaçosa, no 1º nível da Torre Marcial Divina. A sala estava vazia, exceto por uma poltrona e um capacete que vinha com instruções simples. Ao colocá-lo, o teste se iniciaria. Murmurando para si mesmo, Lucian deitou e pôs o capacete. De repente, sentiu uma sensação especial, uma que conhecia muito bem. Quando abriu os olhos novamente, encontrou-se em uma sala diferente. Examinou seu corpo e suas mãos com uma expressão curiosa. Essa sensação, embora ligeiramente diferente, era semelhante ao reino dos sonhos que ele conhecia. Então, uma figura começou a se materializar ao lado dele. Lucian se alongou, fazendo uma série de estalos com o corpo, e
pensou, bem, se for assim, e concluiu consigo mesmo que, se não quebrasse o recorde da torre marcial divina, estaria desonrando todos aqueles artistas marciais zumbis que ele havia derrotado no reino dos sonhos ao longo do último ano. A figura que se materializou ao lado de Lucian era a de um garoto comum, a versão jovem de Tanjiro Kamado, o famoso santo marcial de Jade. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da saga de Lucian. Um abraço, fica com Deus, fui.